Olá, muito prazer. Eu me chamo Oscar Freire, sou mestrando em Educação pela UMESP e hoje eu estou aqui para falar sobre um capítulo da minha dissertação que aborda o acesso, o uso e regulação do celular no ensino médio a partir de dados do CETIC, de três pesquisas, de três fontes: TIC Educação, TIC Kids Online Brasil e TIC Domicílios. A minha dissertação, ela está focada em ler esses dados, então entender como funciona o acesso, o uso e a regulação do celular. Nesse período de transição, então pega um pouco antes e o depois da legislação de proibição do celular na escola. E a ideia dessa pesquisa é entender um pouco o contexto dessa legislação, como ela vem, o pré e o durante, que é agora que está acontecendo desde 2025. É, então, para situar alguns pontos importantes, principalmente um conceito que eu vou abordar na frente como nomofobia, que é um termo relativamente recente, que vem do termo em inglês no mobile fobia, então seria uma fobia relacionada ao não uso, né, ou melhor, o não acesso ao, ao eletrônico, né, então ao dispositivo eletrônico, e repertório acadêmico, que nessa pesquisa, repertório acadêmico eu abordo como as práticas de estudo, então leitura, pesquisa, confecção de textos, leitura profunda e as próprias fontes de pesquisa, né, dos estudantes. Então, a ideia é entender como o acesso e o uso à tecnologia ele tem impactado tanto essa dimensão de dependência ou de não ficar sem o celular, quanto tem impactado no repertório acadêmico. E a ideia aqui é que os dados do CETIC, eles justamente fundamentam o início dessa análise que vai passar no futuro, ainda em etapas não concluídas da pesquisa, por entrevistas e um survey aplicado diretamente aos professores, por justamente entender que os professores estão numa visão privilegiada de ver e entender como esse dispositivo está presente e como ele opera na vida do aluno, no repertório acadêmico do aluno, porque o professor tem essa, novamente, visão privilegiada de ler e compreender o repertório acadêmico dos alunos, e a dimensão quantitativa, que é o capítulo que eu apresento aqui, que é o que já está concluído da pesquisa, ele justamente vai criar o que mais para frente eu vou chamar de framework, que nada mais é que uma estrutura onde eu vou reunir os principais achados dessa dimensão quantitativa para conseguir aplicar na dimensão qualitativa. Então, esse é o objetivo principal desse capítulo. E esse é um resumo do estudo. O que eu pretendo aqui, o que eu proponho e o que eu quero como resultado é que justamente primeiro compreender como se situa o dispositivo eletrônico, a tecnologia na vida dos alunos, nesse cenário em que a gente está, e tentar achar soluções a partir de, é claro, uma brecha na lei que tem, que é justamente do uso educativo, do uso recreativo pela escola do eletrônico. Então, a lei não fala 100% na proibição, mas justamente no uso recreativo. E é isso que eu quero tentar encontrar aqui. Então, não enxergar só o lado negativo da tecnologia, o lado negativo do aparelho eletrônico, do dispositivo celular, mas como justamente a gente assume que hoje ele está presente na vida dos estudantes e tenta uma abordagem diferente, uma abordagem que ela é a partir de buscar uma solução e ter um uso educativo que vá não criar uma dependência, mas justamente afastar disso, então conscientizar o aluno
e também não deteriorar o repertório acadêmico, mas sim como o aluno pode usar da tecnologia, do aparelho celular, para ter um repertório acadêmico com qualidade. Então, eu vou iniciar aqui me apresentando. Eu sou Oscar Freire. Apesar de ser mestrando em educação, eu não trabalho na educação, eu trabalho com sustentabilidade em uma empresa privada e minha formação vem das ciências sociais, então foi aí que começou meu interesse por educação. Desde a graduação, eu já fiz estudos relacionados com sociologia da educação, com autores que vão ser mobilizados aqui, como Bourdieu, Passereau, que são autores muito importantes nos dois campos, então sociologia e na educação também, e daí vem o meu interesse, então sempre pesquisando desigualdade, sempre pesquisando condições de acesso, como que a educação distribuía ou reproduzia desigualdades, e assim eu parei no mestrado em educação para poder pesquisar um outro tema que está relacionado aí sim com o meu lado profissional, que é tecnologia, porque eu comecei e minha carreira de sustentabilidade se estende até hoje numa empresa de tecnologia, numa empresa de hardware, que é justamente dispositivos eletrônicos, e foi daí que eu consegui unir dois campos acadêmico e profissional para iniciar essa pesquisa no mestrado. Então, essa é a estrutura do capítulo 4, que é o capítulo quantitativo da minha pesquisa, né? Então, antes tem capítulo introdutório, outras sessões essenciais, como o estado da arte, em que eu vou abordar justamente o referencial teórico, o de metodologia, que explica todo esse caminho para chegar aqui na primeira etapa, que é o capítulo 4. A primeira etapa de métodos, né, que seria o quantitativo, para no futuro seguir para as etapas qualitativas, como eu falei, survey e entrevista. Mas abordando o capítulo 4, como que se divide? Eu tenho um subcapítulo justamente para falar das fontes e procedimentos, então, no capítulo da metodologia eu já introduzo um pouco do que é feito aqui, o trabalho que é feito aqui, mas já nesse capítulo eu entro em quais são as bases, como que eu fiz para analisar elas e quais são as limitações, e separo em três dimensões. Então, as três dimensões que são primordiais para a minha pesquisa. Acesso e uso do eletrônico, né, de tecnologia. A segunda, atenção e nomofobia, é o conceito que eu já expliquei, que vai ser fortemente mobilizado aqui. E o terceiro, que é justamente esse do repertório acadêmico. Então, como eu falei, a ideia é entender como a dimensão um impacta a dimensão 2 e a dimensão 3 e, é claro, ao mesmo tempo, uma reverbera na outra. Então, por isso, dessas três dimensões, enquanto eu finalizo com o que eu já tinha mencionado, que é o framework, nada mais que eu reunindo os principais achados dessas três dimensões, e como que eles vão orientar as etapas qualitativas, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, entrando aqui nas fontes que eu utilizei, como eu tinha citado, mas agora entrando um pouco mais a fundo, o TIC Educação, é, é- essa, assim, todas são extremamente importantes, mas para quem trabalha com educação, acho que a TIC Educação é a melhor, justamente porque ela faz uma análise na escola, mas não só isso, né? Ela não analisa só a escola, mas quem está envolvido ali. Então, ela vai avaliar gestores, ela vai avaliar infra, ela vai avaliar alunos, ela vai avaliar professores, e isso que é muito interessante. Então, o TIC Educação tem diferentes planilhas, tá? Aqui eu uso planilhas de resultados. Planilhas de resultados, elas são melhores formatadas do que quando você pega os microdados. Os microdados são muito importantes, principalmente para
estudos de estatística inferencial, então todos os estudos de inferência vão precisar dos dados para você poder modelar de acordo com o que você precisa, mas como a ideia aqui é aplicar a estatística descritiva, então só encontrar alguns padrões descritivos, eu utilizei as tabelas de resultado do próprio CETIC. Então, são planilhas diferentes. Em TIC Educação, as planilhas de escola, de alunos e de professores, de 3 anos. Por que 3 anos? Porque eu precisava, nesse caso, de alguns indicadores longitudinais, então, que me apontassem como era e como é agora. Por exemplo, proibição do celular. Vocês vão ver isso para frente. É muito interessante ver como evoluiu, aumentou. E já uma limitação que eu exponho aqui é que não tem a TIC Educação 25, justamente para ver o impacto da proibição do celular, né? Como isso tem acontecido nas escolas, mas é muito, ainda assim é muito precioso porque mostra, e vocês vão ver isso mais para frente, que já tinha um movimento de proibição antes mesmo da legislação. Então é interessante ler isso. TIC Kids Online Brasil é uma pesquisa muito bacana também. Essa pesquisa ela não acontece na escola, mas ela tem muitos indicadores, e alguns a mais que a TIC Educação. Eu não vou dizer a mais, né? Porque não é que falta na educação, mas uma pesquisa complementa a outra. E isso é muito bacana. Então, quando você vai medir nomofobia ou algo similar, claro, não tem indicadores próprios de nomofobia, mas tem indicadores que eu chamo aqui de proxies, né? Proxies analíticos. Proxies porque eles se aproximam, né? Então, eles não, eles não são categoricamente aquilo que eu estou pesquisando, mas eles se aproximam. Então, eu quero saber sobre dependência, sobre conectividade. Eu vou ver quantas vezes os adolescentes acessam o celular, o que que eles usam. Então, como ela está fora da escola, ela faz perguntas sobre casa. Então, como que você usa o computador em casa? É para pesquisar? É para fazer trabalho da escola? Esses indicadores são muito interessantes aqui, além dessas rotinas digitais, de redes sociais, então vai ser muito mobilizado aqui, mas utilizar duas bases diferentes assim gera uma outra limitação, que é justamente essa que eu exponho aqui embaixo. Enquanto, bom, o estudo ele aborda ensino médio, estudantes de ensino médio, então eu quero pesquisar ensino médio. Mas como na TIC Kids Online Brasil não tem, eu não tenho o indicador, ou melhor, a variável ensino médio, eu não consigo filtrar diretamente ensino médio. Então, para aproximar disso, o que eu fiz é pegar a faixa dos 15 aos 17 anos, que acredito que ela é a que melhor representa o que eu estou comparando na TIC Educação com o ensino médio. Então, é uma limitação que foi contornada e traz uma aproximação bem interessante. E a TIC Domicílios, a última pesquisa mobilizada, ela é mobilizada rapidamente, mas é o que já contextualiza o início da pesquisa, que vocês vão ver. Mas a ideia da TIC Domicílios é entender como é a distribuição de tecnologia de dispositivos eletrônicos na, nos domicílios brasileiros. Então, essa está um pouco mais distante do universo só de alunos e entender o contexto brasileiro, né? Então, a gente vai seguir para verificar isso. Então, TIC Domicílios, como eu falei, eu consigo abordar a capilaridade de dispositivos nas residências brasileiras. E aqui aparece um dado que é central e que ele começa a orientar a pesquisa a partir desse achado. O telefone celular, ele é muito mais presente do que o computador e outros dispositivos, como notebook, tablets, na residência, do brasileiro. Então,
Isso acontece independente de classe social, como a gente pode ver. Em todas as classes, tem uma diminuição quando a gente começa a abordar esses dispositivos de telas maiores, e ele é discrepante quando a gente fala de classes D e E. Então, esse é um achado importante e que começa a contextualizar a pesquisa. Por isso que faz sentido a gente pesquisar o celular. Então, esse celular, ele é muitas vezes a principal fonte o principal acesso, né? Ele representa o acesso à tecnologia para esses estudantes. Então, por isso é muito importante que a gente fale aqui, contextualize que o celular às vezes muitas vezes, né, principalmente para esses estudantes que não têm muito acesso por conta de classe social, a outros dispositivos e como isso pode já, primeiro de tudo, começar a criar limitações, começar a criar desigualdade entre estudantes e também emerge a questão de como é importante o letramento, é, o ensino para que não seja desigual quando a gente falar do uso recreativo ou do uso educacional, para que esses jovens de classe D e E consigam utilizar o que eles têm, a tecnologia que eles possuem acesso, para conseguir estudar, para conseguir melhorar o repertório acadêmico. Então, isso tem que ser considerado durante toda a pesquisa. Aqui a gente começa a entrar na TIC Kids Online no Brasil e trabalhar mais com o nosso universo. E justamente a questão é entender, começar a aproximar daquela questão de rotinas digitais e como que os jovens utilizam Aqui a gente já começa a falar, né? O celular. Então, como que eles utilizam o celular para acessar quais plataformas? E a gente vê aqui, é claro, muito alto o WhatsApp, Instagram, TikTok, então as plataformas de entretenimento, principalmente redes sociais, e uma diminuição em plataformas do tipo YouTube, e a gente vai ver esse dado se repetindo mais para frente. Então, o que já começa a mostrar é que os jovens eles estão muito conectados, assim, várias vezes ao dia, acessando redes sociais, consumindo algum conteúdo várias vezes ao dia. E para finalizar essa primeira dimensão sobre acesso e uso, aqui eu trouxe justamente o gráfico comparativo da TIC Educação, que mostra como a proibição do celular ela varia, é, ou melhor, aumenta, né? Em todos os casos aumenta, mesmo antes da legislação. Então, esse cenário aqui pega até 2024, antes da Lei 15.100 de 2025, mas ela já mostra que o que era um cenário em 2023 de 27% das escolas proibindo aumenta para 39,2%, sendo que os maiores impactos estão aqui na proibição, independente de rede. E outro dado interessante, aqui já falando dos alunos, é que em 2022, 81% dos alunos do ensino médio já utilizavam o celular na escola, e apesar da proibição aumentar, esse número também aumenta. Então, esse número aumentou 2,8 pontos percentuais. Então, a questão aqui é que aumenta a proibição, mas também aumenta o uso. Então, existe uma tensão, né? O celular, ele não está sendo é, expulso da escola, então é, ele persiste na escola, né? Então, aqui a gente ainda não sabe se são só usos no intervalo, ou de que forma que eles se configuram, mas é fato que apesar da proibição, o celular se torna mais presente na vida do aluno e até mesmo na escola. E é um dado muito interessante que a TIC Educação nos entrega aqui.
Agora, entrando na segunda dimensão, que é a dimensão que fala mais de atenção, eu trouxe um dado, ou melhor, o dado sobre rotina digital, sobre acesso, mas agora por faixa etária, para justamente conseguir analisar como está distribuído aqui e como que eu abordo os estudantes de ensino médio, que aqui eu estou fazendo um proxy com a faixa de 15 aos 17 anos. E a gente começa a perceber que quanto mais avança a faixa etária, até chegar aqui na faixa etária do ensino médio, mais aumenta o uso em todos os casos. Então, o jovem e o adolescente, ele não está só conectado, como o jovem adolescente que está enquadrado aqui mais próximo do ensino médio, ele está mais conectado do que as outras faixas. Mas é muito interessante que essas faixas etárias mais novas, elas também estão muito conectadas, né? Então, aqui analisando dado a dado, todas usam o celular várias vezes ao dia, é muito representativo, é muito majoritário, principalmente em 15, 17 anos. WhatsApp várias vezes ao dia, é, tem um aumento muito grande quando a gente fala da faixa de 15 a 17 anos. Instagram, é, a diferença é um pouco menor, mas ainda muito relevante. E o TikTok, a mesma coisa, a mesma tendência. Agora, outros dois indicadores sobre rotinas digitais e conectividade muito interessantes que tem na TIC Kids Online é qual a porcentagem desses jovens que compõem a amostra que acessaram a internet pela primeira vez antes dos 6 anos. E aí a gente vê justamente o contrário acontecendo, né? Quanto mais jovem, maior a média. E o que que isso mostra? Que cada vez mais os jovens têm acessado a internet mais cedo. Então, isso é uma tendência, que cada vez mais eles acessem mais cedo. E isso chama muito a atenção, sobre toda a argumentação que tem sido construída aqui. A questão de como o celular ele faz parte da vida do jovem e como é complicado só falar em proibir, só em expulsar, porque vai continuar existindo uma tensão, já que ele faz parte dessa nova rotina do jovem. E por último, aqui é um indicador também para falar sobre conectividade, é, ele aborda dois temas, e aqui é utilizado como proxy, já que uma das coisas que ele aborda é conectividade, então poderia falar sobre qualidade, mas também aqui sobre o quão conectado esses alunos estão. Então, a maioria está sempre conectado, nunca fica sem acesso à internet, nunca sai da internet, e isso também conversa com os outros levantamentos. Outro gráfico da dimensão 2 é sobre a regulação, mas agora voltada para as regras, né? Então, aqui a gente tem uma comparação dos anos finais do ensino fundamental com o ensino médio, justamente falando sobre as regras de controle do celular em sala. E aí o que acontece? No ensino médio, a gente vê que tem um aumento é, de regras. Então, parece que o celular precisa ser mais controlado aqui. E explorar um pouco das regras, o que que a gente tem? Proibição do uso, e aí a gente tem 29 contra 14. Então, a proibição predomina no ensino fundamental, justamente parece que aqui ele é menos controlado, mas quando tem esse controle, é mais proibitivo do que no ensino médio. O ensino médio ele está mais voltado a um
há uma organização do uso. Então, aqui sim se aproxima mais, quando a gente fala sobre permitir o uso em alguns passos ou horários específicos, aí sim a gente aborda mais do, a questão de entender e aceitar esse status quo do celular e tentar negociar com os alunos em vez da proibição. Isso tem acontecido mais no ensino médio. Assim como a gente também vê isso reverberando no uso livre. Então, o uso livre é maior no ensino médio, mas ainda é baixo, porque o que a gente viu aqui, as regras ou elas são de proibição ou elas não existem. Agora, entrando na terceira dimensão, tentando entender melhor essa questão do repertório acadêmico, a partir da Ética Educação, dá para entender como os alunos têm utilizado a tecnologia para atividades, né, da escola. E aí aqui a gente tem usar a internet, né, os mecanismos de pesquisa para fazer trabalhos, informações sobre conteúdos, geralmente que eles viram em sala, trabalhos em grupo, assistir videoaulas ou tutoriais, participação de aulas por videoconferência e aplicativos para praticar. Então, aqui, com exceção da aula por videoconferência, e trabalhos em grupo um pouco menor também, todos bem altos. Então, o que mostra é que os alunos eles têm sim usado a tecnologia e aí principalmente de ensino médio, tá? Então, eles têm usado a tecnologia para estarem conectados com a escola e com as atividades. É claro que ainda não sabemos aqui a qualidade, a qualidade que eles usam, né? Então, de onde eles buscam as fontes, os trabalhos, mas aqui a gente vê que já tem essa mobilização muito forte, né? É uma multimobilização. Então, não tem uma função única, mas várias funções. E bom, aqui a gente começa a falar melhor sobre qualidade, porque a questão é começar a enxergar o professor como é, essa, com essa capacidade de poder orientar o aluno para que ele não somente use, né, não somente que aumente ainda mais aquela porcentagem dos alunos que usam, mas que eles usem com qualidade. E aí aqui é uma pergunta que a TIC Educação tem para entender como os professores têm orientado os alunos em relação à tecnologia. E, infelizmente, a gente nota alguns números ainda baixos. Então, privacidade e segurança é ainda muito baixo, é um assunto não muito falado. Bem-estar e apoio um pouco mais nos anos finais do ensino fundamental, mas um pouco menor no ensino médio. E uso crítico IA, que é um tema extremamente relevante, ele parece ter aumentado muito nos últimos anos. E aqui essa pesquisa de 2024, ele já tinha uma participação grande, o que é de extrema importância, e é esse tipo de informação que a pesquisa pretende se ancorar quando fala das resoluções. Então, como o uso recreativo pode promover, por exemplo, uso crítico e ético de inteligência artificial, a melhor forma de utilizar, seja para fazer trabalhos ou para estudo. E justamente a ideia desse estudo é que o professor tem essa capacidade de orientar o aluno, assim como verificação de informação, o que é fake news, o que é confiável, quais as fontes que deve utilizar. A gente também vê que isso é um tema muito em alta. Então, a gente vê muitas regras, sobre o uso do celular, mas ainda muita possibilidade de avançar nos temas que podem ser discutidos com os alunos. E é claro que não dá para falar sobre essa capacidade do professor sem falar sobre capacitação.
Então, é claro que para o professor conseguir instruir, ele antes precisa ser instruído. E aí, um dado muito importante, interessante do CETIC é a formação continuada por rede. E aí, aqui a gente separa em rede estadual, municipal e privada, e consegue ver que, infelizmente, os professores também não são tão orientados, tão instruídos, pelas suas redes, e que isso é justamente freia um pouco da questão de como o professor vai explorar toda essa capacidade de instruir o aluno, porque ele não está sendo devidamente formado. Então, a gente vê que os professores não têm participado tanto de formação continuada, de veracidade de informação e de inteligência artificial. Então, provavelmente, esses professores, eles abordam, eles vão instruir os alunos a partir do próprio repertório deles, sem necessariamente ter esse auxílio, esse apoio da formação pela rede. E aqui entra um tema muito interessante, que é justamente se a gente acredita e quer essa capacidade do professor de instruir o aluno, ele primeiro precisa ser capacitado também pela rede. Então, esse é um tema importante sobre a dimensão 3. E aqui eu começo a construir o framework com os pontos mais importantes, né, localizados por dimensão. Então, na primeira, a gente tem o celular como dispositivo central na infraestrutura de acesso, não só do adolescente, mas da população brasileira. 91% dos jovens de 15 a 17 anos usam celular várias vezes ao dia, então a continuidade é muito crescente. Escolas que proibiam aumenta de um ano para o outro. Então, outro dado importante, o celular tem sido proibido, e aí é interessante entender todos esses porquês até chegar na legislação. E na segunda dimensão, o que a gente tem é essa rotina digital muito forte em torno das redes sociais, várias vezes ao dia. Os jovens muito conectados, nunca ou quase nunca, raramente ficam sem acesso à internet. E 23% aproximadamente dos alunos do ensino médio relatam que eles tem regras, né, impostas, estabelecidas pelos professores para o uso do celular na sala de aula, sendo algumas vezes até a proibição. E na terceira dimensão, o que temos é muitos alunos utilizam, principalmente no ensino médio, muitos alunos utilizam a tecnologia para pesquisar, ou até para fazer videoaulas. 80% dos alunos do ensino médio relatam que tiveram orientação docente sobre uso crítico e IA, então tem a gente já começa a ver esse potencial, né, do professor de instruir o aluno, isso tem acontecido, mas como tem acontecido, né? O professor ele está capacitado ou ele utiliza o repertório informal que não foi cedido pela rede, que é justamente isso que o terceiro indicador do framework apresenta. Então, não tem sido tão difundida a formação continuada pela rede para os professores. Então, separando em três padrões, o primeiro é o celular como infraestrutura dominante, então é por onde os jovens geralmente acessam. O segundo padrão é a conectividade intensiva como condição de plausibilidade. Ruptura de conexão na escola não é só inconveniência, isso pode gerar efeitos nos alunos, efeitos de, como eu já apontei, na homofobia, então sinais de dependência e que podem causar ansiedade ou algum efeito negativo nos alunos, desconcentração, a partir da ruptura da conexão. E o terceiro padrão, que é a mediação docente ainda heterogênea, né? Então, os professores eles não têm sido
A gente não vê um número muito grande na formação continuada dele, então eles não têm sido capacitados devidamente, mas eles dependem disso para poder capacitar os alunos, né? Então, esse é o padrão da terceira dimensão. E aqui, só passando um pouco já como encerramento, para algumas implicações para as etapas qualitativas que esses dados vão trazer. Isso também compõe o framework. Então, a partir desses padrões, eu posso fazer perguntas como: professores percebem diferenças de habilidade entre turmas? Percebem tensão quando o celular é retirado? Há dificuldades de alunos se conectarem em aula? Como que é o uso social e escolar que vocês percebem do celular em aula, na escola? E já começar a abordar justamente a Lei 15.100, que é de extrema importância e que, infelizmente, ainda a gente não encontra nos dados quantitativos, só os dados qualitativos vão poder nos dizer. E aqui, mais algumas informações, ainda na dimensão 2 como os professores arbitram, como são as regras do uso do celular em sala. Professores percebem o uso de tecnologia nas atividades, já abordando o repertório acadêmico. O uso de tecnologia tem auxiliado o repertório? Qual a percepção de preparo dos professores? Então, uma autoavaliação dos professores a partir dessa pergunta. Como os professores constroem as práticas ou os repertórios sobre tecnologia, como que eles conseguem construir isso para abordar temas como IA, por exemplo. Como professores percebem a relação precoce com o celular, muito focado naquela questão de que cada vez mais os jovens estão entrando mais cedo na internet e no celular. Então, as considerações finais, primeiro, que os dados secundários não comprovam nomofobia ou nem mesmo qualidade, avanço no repertório acadêmico, mas eles já começam a preparar e dar condições e implicações para que isso seja feito nas etapas qualitativas, então explorar esse ponto. O segundo é que o celular ele é universal, então ele está na maioria dos domicílios, grande maioria, mas ao mesmo tempo a tecnologia é desigual. Uma terceira consideração aqui é que a tensão de regulação aumentando, a proibição aumentando e o uso aumentando, ele é um achado muito importante dessa pesquisa. Então, o celular não está sendo expulso, ele não está só saindo da escola, porque ele faz parte da vida e da sociedade em que o estudante está inserido, né? E ele tem entrado cada vez mais novo nesse mundo, então, ou melhor, o celular, a tecnologia tem entrado cada vez mais cedo na vida dele, e isso vai ser muito difícil de ser simplesmente expulso da escola. E o último ponto é que o framework, né, que é o quadro 5, ele converte esses padrões quantitativos, localizados na CETIC, em implicações, em gatilhos que eu vou poder utilizar tanto no survey com os professores quanto nas entrevistas com os professores, para trazer dados que são novos achados, mas baseados em dados quantitativos, o que eu acho que é uma contribuição muito interessante dessa pesquisa. Eu agradeço todo mundo que esteve até aqui. Eu estou muito empolgado para seguir para os próximos capítulos e espero que em breve vocês possam ver a pesquisa publicada. Um abraço.